Chega um momento na vida em que você percebe: ninguém vem. Ninguém vai resolver os seus problemas. Ninguém vai curar suas feridas. Ninguém vai aparecer de repente com a resposta que você espera. E por mais doloroso que isso pareça, essa é a revelação mais libertadora que existe. E sim, vai doer. Vai ser solitário. Vai parecer injusto. Mas a dor é o preço da construção. Nenhum império foi erguido sem calos nas mãos. Nenhum recomeço é leve. Mas cada passo, cada tentativa, cada noite em que você escolhe continuar, é um tijolo na sua liberdade. Porque quando você finalmente chega, entende: ninguém me salvou. Eu me salvei. E essa é a vitória mais bonita que existe. Porque quando você entende que ninguém vem, você para de esperar. E quando você para de esperar, você começa a agir. O peso que parecia insuportável começa a se tornar força, e o desespero que parecia te engolir se transforma em clareza. O problema é que a maioria das pessoas não quer aceitar isso. Você não precisa de um salvador. Precisa de um espelho. Precisa olhar para dentro e enxergar o que sempre tentou encontrar nos outros. O apoio, o amor, a coragem, a direção. Tudo isso já mora em você. A vida não quer que você dependa. Ela quer que você desperte. E é por isso que, às vezes, ela te deixa sozinho. Porque é na solidão que a força se revela. Querem ser salvas, querem um atalho, um empurrão, uma mão que as puxe do buraco. Mas a verdade é dura, ninguém vai te tirar daí. Você vai ter que escalar. A maioria das pessoas vive esperando o momento certo, as condições perfeitas, a motivação ideal. Mas o momento certo é agora. A condição perfeita nunca chega. A motivação vem depois do movimento, não antes. Você não precisa sentir vontade para começar. Precisa começar para sentir vontade. É o movimento que cria o impulso. Durante muito tempo, você acreditou que a sua salvação viria de fora, de um relacionamento, de um novo emprego, de um reconhecimento, de um sim que nunca chegou. E toda vez que isso não acontecia, você afundava mais um pouco, achando que era azar, falta de sorte, falta de oportunidade. Mas o que faltava, na verdade, era um despertar. Porque enquanto você coloca o seu poder nas mãos dos outros, você se torna refém. E ninguém cresce sendo refém. A liberdade começa quando você entende que a sua vida está nas suas mãos. E que tudo o que você espera dos outros, você pode e deve construir dentro de si. Ninguém vai te salvar. E isso é libertador. Porque quando você entende isso, percebe que tem tudo o que precisa para mudar a própria vida. Você não precisa de sorte, precisa de decisão. Não precisa de garantias, precisa de ação. Não precisa que alguém acredite em você, precisa acreditar o bastante por si mesmo. A vida não recompensa quem espera, recompensa quem age. Não é fácil. Assumir responsabilidade dói. É mais confortável culpar o mundo. Dizer que não dá, que não é o momento, que ninguém ajuda. Mas o conforto é uma armadilha. Ele te mantém pequeno. Ele te mantém esperando. E a vida não espera. A vida continua. Quer você esteja pronto ou não. O tempo não pausa para quem duvida. Ele anda. E se você não anda com ele, fica para trás. Mas a boa notícia é que, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o mundo parece cego à sua dor, ainda há algo dentro de você que pode se levantar. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu sou o meu próprio resgate. Diga isso com firmeza, como um pacto com o seu futuro. Você já sentiu esse momento? Aquele instante em que tudo desmorona, mas uma voz lá no fundo diz: eu ainda não acabei. Essa voz é o que a maioria ignora, porque é pequena, quase imperceptível. Mas ela é a centelha, o ponto de partida. E é nela que tudo começa a mudar. Não é uma mudança repentina. É uma mudança silenciosa, cansada, mas firme. É quando você decide que mesmo sem apoio, vai tentar de novo. Que mesmo sem forças, vai dar mais um passo. Que mesmo sem acreditar totalmente, vai continuar. É aí que nasce a verdadeira força. No meio da ausência, no meio da solidão, no meio da certeza de que ninguém virá te salvar.
Há uma força dentro de você que ainda não conhece os próprios limites. Ela aparece quando tudo parece perdido, quando o chão desaparece, quando não há mais ninguém. É nesse momento que o verdadeiro você acorda. Aquele que não depende de aplausos, de aprovação, de companhia. Aquele que sabe que o que o sustenta nunca esteve fora. Sempre esteve dentro. Porque o dia em que você parar de esperar, será o dia em que finalmente começará a viver. É ali que você deixa de ser vítima e se torna autor. É ali que o "por que comigo" se transforma em "por que não eu?". E é ali que a vida começa a se curvar. Porque a vida respeita quem se levanta. Ela pode te testar, te atrasar, te derrubar. Mas quando percebe que você não desiste, ela muda o tom. Ela começa a conspirar a seu favor. Mas ela só faz isso quando você mostra que está disposto a se mover, mesmo que ninguém te aplauda. Deixe seu like se esse vídeo acendeu algo dentro de você e compartilhe com alguém que ainda está esperando ser salvo, porque no fim das contas ninguém vem. E é exatamente por isso que você pode começar agora. O problema é que crescemos acreditando que alguém viria nos salvar, que o amor certo curaria nossas feridas, que o emprego ideal daria sentido à vida, que o reconhecimento traria paz. Mas isso é ilusão. Ninguém pode te dar o que você ainda não se deu. O amor só floresce quando você se ama primeiro. O sucesso só vem quando você age com propósito. O reconhecimento só tem valor quando você sabe quem é, mesmo sem aplausos. Tudo começa e termina em você. A solidão é o primeiro passo da liberdade. Quando você percebe que está só, o desespero é inevitável. Mas com o tempo, a solidão se transforma em força. Porque é nela que você se conhece. É nela que você aprende a confiar em si. É nela que você entende que o mundo pode te abandonar, mas você não pode se abandonar. Quem aprende a ficar de pé sozinho, nunca mais teme cair. E é o impulso que te tira do lugar. Ficar parado esperando que algo mude é o mesmo que esperar flores em um terreno que você não planta. Nada cresce na espera. Tudo floresce na ação. A verdade é que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Você não escolhe o que acontece com você, mas escolhe o que faz com isso. Pode usar a dor como âncora ou como combustível. Pode se esconder atrás dela ou se erguer com ela. E acredite, ninguém que venceu teve o caminho fácil. Todos tiveram um momento em que perceberam que estavam sozinhos, e foi ali que descobriram a força que tinham. Quando você entende que ninguém vem, você para de pedir e começa a construir. E quando você começa a construir, a vida começa a abrir caminhos. As oportunidades aparecem, as pessoas certas surgem, o fluxo muda. Mas nada disso acontece enquanto você continua se vendo como vítima. O universo não se move por pena, ele se move por energia. E a energia mais poderosa que existe é a de alguém que decidiu não desistir. Você já percebeu que as pessoas que mais admiramos são aquelas que, em algum momento, tiveram tudo para desistir, mas não desistiram? Elas não esperaram que alguém as salvasse. Elas se levantaram mesmo sangrando, mesmo exaustas, mesmo com medo. Porque a coragem não é a ausência do medo, é o movimento apesar dele. E é esse movimento que separa quem reclama de quem realiza. Quando a vida te derrubar, e ela vai, lembre-se disso. Ninguém vem. Mas você ainda pode se levantar. Mesmo cansado, mesmo sem fé, mesmo sem saber como. Porque o simples ato de tentar já é um ato de resistência. E a resistência é a prova de que o seu espírito é mais forte que o caos. E se hoje você se sente perdido, se sente esquecido, se sente à beira do colapso, respire. Isso não é o fim, é o início. É o momento em que a vida está te mostrando que ninguém virá, e isso é bom. Porque agora, finalmente, é a sua vez de agir, de se levantar, de se tornar o próprio herói da sua história. Quando você se tornar a pessoa que um dia esperou que viesse te salvar, o mundo inteiro vai mudar de lugar, porque você vai entender que nunca esteve realmente sozinho, só estava aprendendo a se ouvir. A vida não te abandona, ela te prepara. E a solidão, por mais dolorosa que seja, é o campo onde os mais fortes nascem. Então pare de esperar, pare de pedir, pare de acreditar que o resgate virá. O resgate é você. A vida está esperando o seu movimento.
Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja incerto, porque o primeiro passo muda tudo.